Bom dia, boa tarde também. Sejam bem-vindos a outra vez mais a nosso Boomi Health Talks. Essa iniciativa que temos desde Boomi para salientar esses assuntos relevantes em saúde para os nossos agentes e para a nossa equipe também. E hoje sempre é uma honra trabalhar com a equipe da Universidade de Navarra, os dos nossos parceiros mais importantes dos nossos BUMI. Então, vamos dar algumas observações sobre a nossa sessão. Como vocês bem sabem, as nossas sessões estão feitas em espanhol, mas elas contam com interpretação simultânea para inglês e para português. Assim que vocês podem ativar essa opção quando vocês precisarem. Como vocês podem fazê-lo? Então, no controle da sessão que temos na tela do Zoom, vocês podem entrar o ícone de interpretação desse ícone que temos a terra, se vocês têm ativado, mas vocês podem ter inglês ou português para escutar a interpretação. Além disso, vocês podem encontrar isso sem problema nenhum nas suas telas. Logo, podemos ter para fazer as perguntas para o nosso palestrante de hoje. Vocês podem fazê-lo através do ícone de Q&A que está na mesma barra. Aí, na parte inferior da tela, aí vocês podem encontrar Q&A e podem fazer suas perguntas que vão ser respondidas pelo doutor no final da sua apresentação. Pedimos, por favor, que não usem o chat para fazer suas perguntas, senão esse ícone de Q&A. Bem, eu me apresento, então, eu sou Miguel Egovaí, que eu vou estar acompanhando vocês. Quem já tem estado conosco já me conhece. Hoje vou deixar vocês com José, representante da Clínica Universidade de Navarra, que, como bem falei, novamente gostaria de agradecer seu apoio com a gente nesse Booming Health Talks. E vamos deixar agora a palavra com José Maria. Bom, muito obrigado, Miguel, e a toda a equipe de Booming. Sempre será uma honra para mim estar aqui com vocês e ter a oportunidade de partilhar esse webinar num assunto tão interessante que são os implantes. E também, antes de apresentar, doutor, gostaria de falar 2, 3 minutos um pouco de o que é a Clínica Universidade de Navarra, para quem não conhece ainda, e quem conhece deve relembrar alguns dados importantes também. Somos um hospital que está na Espanha, temos duas sedes em Pamplona e Madrid, 48 especialidades. É um hospital que chamamos de alta complexidade. Como falamos, ele tem várias autoridades médicas e estamos posicionados no tratamento do paciente internacional. E temos pacientes de mais de 148 nacionalidades no mundo todo e atualmente temos o melhor hospital privado da Espanha e entre os melhores do mundo, segundo a revista Newsweek, entre os 10 melhores. Então, se houvesse que falar três coisas importantes da clínica, poderíamos falar que é a primeira vez que somos um hospital sem fins lucrativos, quer dizer que o paciente sempre em tudo e para tudo está no centro de nós, por dar um exemplo. A gente não tem um limite no tempo para cada paciente. As consultas do paciente levam o tempo que precisar. Outra das características que são diferentes é que todos os nossos médicos trabalham exclusivamente. Quer dizer que o tempo todo eles dão para o seu trabalho clínico docente. Somos Hospital da Universidade de Navarra
que trabalhamos conjuntamente com a universidade e pesquisador, que todos os médicos já têm uma parte do seu tempo dedicada e encaminhada para esse trabalho. Esse trabalho exclusivamente nos permite também trabalhar um pouco mais eficazmente em equipes interdisciplinares e oferecer assim uma alta resolução médica, que no caso dos pacientes internacionais é muito importante, oferecendo diagnósticos e planos de tratamento em 24, 48 horas. Isso, então, é muito importante. Por exemplo, no caso dos internacionais, como bem falamos da segunda opinião à distância, que, como bem vocês sabem, é uma ferramenta importante de captação desse tipo de pacientes, de valoração do seu caso e eh, podemos estabelecer todo o plano de tratamento e plano de viagem, gestão de vistos, etc. Um pouco mais, porque temos tecnologia líder no mundo todo para o tratamento de doenças complexas, como unidade de prontoterapia, cirurgia robótica, plataforma de diagnóstico, unidade de terapia avançada, imunoterapia. Somos um o hospital privado com maior número de ensaios clínicos ativos na Espanha nesse momento. Um pouco mais que acrescentar, eu não gostaria de tirar tempo do Dr. Mahique, que é uma sorte muito grande ter ele aqui, é um dos profissionais referentes ao nível internacional em quanto a implantes cocleares. Atualmente é diretor do Departamento de Otorrinolaringologia da Universidade de Navarra, especialista na coacúcia, licenciado e doutor de medicina da Universidade de Navarra, e ampliou sua formação no House Hears Institute dos Angeles. É diretor do programa de plantas nucleares desde 1989 e tem liderado importantes projetos de investigação e pesquisa dos implantes auditivos, cirurgia do ouvido interno, terapia da acústica, e também tem publicado mais de 50 artigos e tem sido um referente no seu campo ao nível internacional. Assim que, doutor Mahique, muito obrigado novamente pela sua companhia, pelo seu tempo, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais desse grande mundo que está misturando tecnologia, humanidade e, bom, sem mais delongas, continue. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Miguel, pelas suas palavras, pela sua introdução e apresentação. Se vocês me deixam, então agora vou partilhar minha tela para começar. Mas primeiro gostaria de dizer, Miguel já deixou de compartilhar, né? Bem, se todo se vê bem. Podemos continuar. Bem, vou falar dos implantes cocleares. Talvez para alguns de vocês poderia ser algo desconhecido. Pode que vocês estejam familiarizados com essa tecnologia, com esse tipo de tratamento, e definitivamente vamos falar de um tratamento que está encaminhado a pessoas com diferentes graus de perda de audição e que pode mudar suas vidas através desse tratamento. Então, é um dos tratamentos que tem revolucionado o campo da periauditiva nos últimos 30 anos, com uma grande progressão
É tudo na tecnologia que está sendo usada nas implicações e nos resultados e nas tecnologias afim que usa e que estamos perante a um dos avanços mais relevantes na medicina e, claro, entre o campo da odontologia do ouvido, claramente. Vocês sabem que temos alguns problemas técnicos sempre com a tecnologia. Nesse caso, minha tela não está passando, não passa para outra. Muito bem, agora sim, falando da introdução, então estamos falando de um programa que tem diferentes aspectos. A grande maioria da experiência está focada sobre os programas de implantes nucleares, com uma experiência de mais de 1.400 pacientes. Mas também temos experiência em outros implantes auditivos, como são os implantes de via óssea, implantes do tronco cerebral, e em combinação com o uso de fone. Ele é um centro universitário e sempre temos trabalhado muito para associar toda essa investigação à nossa atividade assistencial. E, no momento, temos três áreas muito importantes nas que a gente trabalha na nossa investigação, que falamos do diagnóstico da perda de audição. Temos ter uma medicina que é personalizada, que está sendo aplicada os tratamentos para as pessoas que conseguem ter uma diminuição auditiva e temos trabalhado também especialmente na área experimental, no que é a cirurgia do ouvido interno, especialmente como podemos fazer essa abordagem desse órgão tão pequeno de maneira minimamente traumática que nos permita não danificá-lo e conservar, sim, sua função. E também quando usamos um implante coclear dentro do mesmo. Muito bem. Falando do assunto, temos feito algumas publicações, já mais de 150 artigos, 11 monografias, 59 capítulos nos livros e livros com múltiplas conferências ao longo do mundo todo. E temos trabalhado também em 80 projetos de investigação desse assunto. Então, esses números conseguem refletir essa atividade de investigação. O que é um implante coclear? Vamos ver do que estamos falando. E primeiro eu gostaria de contextualizar sobre o implante coclear e outro tipo de estimulação auditiva. A mais familiar para todos vocês e que todos conhecem poderia ser uma estimulação acústica através dos fones. Mas também podemos ter outros dispositivos implantáveis, como os implantes de condução de vida óssea, os implantes ativos de ouvido meio, que usam essa avaliação para aplicar na superfície do crânio e assim conseguir levar esses estímulos para o ouvido interno. Penso as indicações em perda de audição de tipo cognitivo, mas nesse caso poderíamos nos focar especialmente nos implantes, no, que são dispositivos cocleares que podem substituir totalmente o ouvido externo meio interno, para assim gerar um sinal que vai diretamente ao nervo auditivo. Fazemos isso através dessa equipe. Vamos ter um gráfico, vamos ter um esquema na direita, onde vocês podem ver que temos
um componente externo que chamamos audioprocessador externo, que tem um microfone, que tem umas baterias, tem um processador que coleta um sinal que processa e envia ele através de um componente interno que a gente chama implante coclear. Mas temos esse sinal através da pele e volta a processar um estimulador que envia um sinal para os diferentes eletrodos que estão alocados dentro da cóclea. E isso consegue gerar um sinal elétrico que está viajando, como pode acontecer em condições normais, até ser interpretado na via auditiva, especialmente ao nível do córtex auditivo. Aqui na esquerda podemos ver os componentes. Aqui temos uma parte implantável, o que deixamos no procedimento cirúrgico, com uma antena, um imã, um estimulador e depois uns fios. Um deles que tem eletrodos que estão colocados dentro. E externamente podemos ter uma bobina e ao mesmo tempo podemos ter nessa parte uma pilha, uma bateria com um audioprocessador e um microfone. Isso também tem outros formatos. Todo isso pode ser resumido em um audioprocessador externo de forma redonda, sem nenhum tipo de fio. Essa pergunta é feita por muitos pacientes. Tem sido feita desde o começo e continuam fazendo essa pergunta para nossa consulta. O que é o que temos? Minha resposta: o que se escuta com um implante coclear? Minha resposta é semelhante ao que temos em condições normais. Não são sinais nem código Morse. Não são sinais que deveriam ser interpretados como código Morse. Ao começo, como acontece quando estimulamos essa via auditiva, conseguimos entender, não perfeitamente, mas com o passar do tempo, ele vira um formato de percepção natural e as crianças que nunca têm ouvido e que começam a desenvolver uma linguagem, graças ao sinal que eles recebem através do implante, produzem uma linguagem semelhante à que têm as crianças que escutam normalmente e que fazem que seja compreensível para qualquer pessoa. Quer dizer, essa é uma demonstração que eles estão escutando semelhante ao que estão expressando por imagem. Temos outras maneiras mais sofisticadas de comprovar o que é o que sai do implante coclear e que vemos aqui nesses espectrogramas que reproduzem as palavras choice. Na esquerda, fazemos uma descomposição espectrográfica do som que é emitido quando falamos essa palavra, choice, e fazemos o mesmo à saída do plano e conseguimos ver que o padrão do espectrográfico do que sai do implante é semelhante. Muito semelhante ao que a gente tem a viva voz. O uso do implantes cocleares deveria ser feito dentro de um contexto que a gente chama programa de implantes cocleares. Quer dizer, precisamos da ajuda de diferentes profissionais que consigam nos ajudar fazendo uma escolha de cada paciente, que nos ajudem na realização do procedimento cirúrgico, que nos ajude na ativação e programação do implante e no acompanhamento posterior desses pacientes que têm sido tratados com um plano coclear. É importante aqui temos os diferentes profissionais que estão no programa de implantes cocleares e que felizmente eles têm no nosso centro um bom trabalho de todos esses profissionais que nos ajudam para que o programa consiga ter uma qualidade e que tenha a certeza, como vem na imagem da esquerda, que pode ter resultados adequados. Aqui, esses implantes cocleares dependem de umas características dos pacientes, depende da tecnologia que usamos,
também dependem da qualidade. E o trabalho que fazemos com os profissionais que fazem parte desse programa de implantes cocleares. Por outra parte, gostaria de dizer que os nossos centros sempre temos usado e vamos a continuar fazendo usando a última tecnologia do mercado dos implantes cocleares. Sempre há mais de 30 anos da existência do nosso programa, sempre temos trabalhado por oferecer para os pacientes a melhor tecnologia que temos na atualidade. Nós só trabalhamos por isso que já falei, senão também por dar a certeza que depois dessa implantação o paciente vai receber um atendimento adequado, que nem todo começa e termina no procedimento cirúrgico, senão que temos uma continuidade para o tratamento. E para isso, a gente usa modelos de trabalho online através de telemedicina, que é muito importante porque nos dá a oportunidade de nos conectar com os pacientes, estando na Colômbia, no Peru, em qualquer local do mundo. Quer dizer que, felizmente, como estamos fazendo hoje em dia, através disso, podemos fazer o nosso trabalho e poderíamos entrar também no implante de cada paciente para fazer os estudos e analisar como está funcionando e introduzir novas calibrações e novas upgrades que nos permitam otimizar os resultados dos pacientes. É isso possível para quem está indicado um implante coclear? Bem, hoje temos diferentes prescrições. Temos tido uma mudança muito importante ao longo desses 30 anos nas indicações. Assim que, no começo, há 30 anos, só colocávamos os implantes nas pessoas que não escutavam nada. E quando usávamos um implante coclear, isso se chamava implante coclear unilateral. Depois, tentamos reabilitar nesses casos de perda profunda e auditiva nos dois ouvidos, os dois ouvidos usando implantes cocleares bilaterais. A audição em qualquer pessoa é muito importante que seja nutrida dessa informação bilateral que chega através dos ouvidos e dos fones, mas também através de dois implantes cocleares. Isso relata melhor nível de audição para os pacientes, especialmente melhor nível auditivo para os ambientes com muito ruído ou barulho. Nós sempre temos uma melhora nos dois ouvidos, senão que podemos ter situações de assimetria, assim que em um ouvido podemos ter uma perda profunda e do outro lado poderíamos ter um pouco de audição. Nesses casos, poderíamos ter um implante coclear onde a perda é profunda e no outro podemos convidar o uso de um fone. Isso é chamado de estimulação. Essa é uma indicação frequente nos adultos com uma boa compatibilidade entre implantes e fones e dá bons resultados. Ainda mais, podemos dizer que nos casos em que temos uma perda profunda no ouvido e no outro temos uma audição normal ou natural, podemos usar um implante coclear para tratar o ouvido surdo e no outro usar uma audição natural. Também tem evoluído isso as indicações dos implantes cocleares. A compreensão dessas pessoas usando um implante coclear combinado com um fone no mesmo ouvido.
que tem acúfanos. E que podemos ajudar de maneira eficaz através do uso do implante. Quer dizer que nessa equação, como bem falava, está restaurado e se tenta tratar os aquíferos quando eles têm um componente severo inabilitante para as pessoas que estão padecendo ele. Estamos através da experiência que temos tido ao longo dos anos, não só estamos treinados só para usar esses implantes cocleares quando a anatomia é normal, senão quando temos alguma dificuldade anatômica, como acontece depois de uma meningite, ou quando temos uma malformação do ouvido interno, já for genético, estamos também familiarizados com o tratamento de aqueles casos sindrônicos que podem ter outras limitações associadas à perda de audição e que nos permite tratar de maneira personalizada e customizada esses pacientes. Também somos um centro com muita expertise referente para outros centros da resolução que podemos ter. Incluso também, em alguns casos, podemos fazer essas cirurgias baixo anestesia local. Isso é muito interessante nas pessoas mais velhas. Quais são os resultados do nosso programa? Bem, a primeira mensagem é que os implantes funcionam. Parece uma solução que a gente tem, mas ao longo desses anos, claramente podemos ter muitos fatos baseados na evidência e que os implantes cocleares são um tratamento eficaz no tratamento da perda de audição. Os resultados variam em função de muitos fatores, mas entre eles estão a idade de implantação. Os melhores resultados com implantes nucleares a gente pode ter em crianças, especialmente crianças que foram tratadas antes de 1 ano de vida. Essas crianças têm a capacidade de entender o 100%, escutam, têm a capacidade de desenvolver um bilinguismo e são outras línguas. São meninos que conseguem evoluir na sua escola, na sua universidade, até fazer parte do máximo nível da sociedade desde o ponto de vista de trabalho. Enquanto aos adultos, eles são pacientes que podem entender entre uma média de 70% e 80%, e sim que os idosos acima dos 60 anos, temos esse número que está ao redor dos 60% a 70%. Então, em todos eles é muito importante ver que o resultado se sustenta no tempo. Ou seja, não é um resultado que está só nos 2, 3 primeiros anos de implantação. Não. Eles são pacientes que vão manter esses resultados pela vida toda. Não temos idade para o uso do implante coclear. Estamos falando da possibilidade de tratar crianças com há mais de 5 meses, a pessoas que podem ter 100 anos de vida, sempre que as pessoas mais idosas tenham as condições gerais de saúde adequadas e que usem o implante que esteja num ambiente adequado. Mas a idade não é uma contraindicação para o uso do implante coclear. Assim que é especialmente importante levar em consideração que a audição é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, tanto das crianças como para a manutenção desse estado cognitivo das pessoas mais idosas. É muito importante, então, levar em consideração que a estimulação auditiva é uma balinha, um doce para o nosso cérebro e que tem a capacidade de prevenir, em grande medida, alguns dos deterioros cognitivos que assediam e perseguem as pessoas hoje. Quando falamos dos avanços, como falava da cirurgia minimamente traumática, temos aprendido ao longo dos anos, e isso faz que os nossos procedimentos cirúrgicos consigam ter um baixo nível de complicações, abaixo do 1%. E
que a grande maioria parte dos casos a gente consiga preservar essa microestrutura da cóclea e que assim a gente consiga permitir aos nossos pacientes ter benefícios dos futuros tratamentos que podem existir. Também podemos fazer ênfase na estimulação bilateral. O sistema auditivo, bem com os implantes e bem com audição natural, ou bem com o uso de um fone e um implante, porque isso nos permite ouvir mais, encontrar os sons e evitar o que chamamos o efeito sombra da cabeça, que quando falam pelo ouvido surdo, você não consegue acompanhar, mas aqui temos melhor os ambientes e porque a gente pode captar com pós-cultivos, capturar o maior ruído, ouvido. Aqui temos muita importância para manter o desenvolvimento e o amadurecimento do sistema auditivo. É muito importante, então, pensar que recebemos os som através dos nossos ouvidos, mas que a gente processa através do nosso cérebro nas áreas corticais e que essa estimulação bilateral pode ter a certeza que a manutenção e o desenvolvimento dessas áreas auditivas é ótima. Nas crianças, a gente pode mensurar não só os resultados nas crianças e em adultos, para entender uma conversa. Como vemos escutar sua escolaridade e vemos como temos passado da era antes dos implantes cocleares ao desenvolvimento curricular, de tal maneira que, na atualidade, essa concorrência linguística oral e escrita semelhante aos que têm as pessoas que conseguem escutar, que nos permite fazer uma abordagem e assumir algumas ofertas maiores, não só que estão ligadas à escolaridade, sino também à faculdade. Que isso definitivamente também nos dá a possibilidade de ter um bilinguismo oral e o acesso a outras línguas tão importantes hoje em dia em um mundo tão global. Também podemos mensurar os resultados com os implantes cocleares na área de trabalho, nos adultos que são tratados com o implante coclear. Em que medida levar ele tem beneficiado o uso do desempenho no trabalho? E aqui, na sua jornada, desenvolvimos com a ajuda de outros centros alguns questionários que tem a ver com diferentes perguntas, mas uma delas é essa, a número 15, que tem melhorado a satisfação com o implante e que podemos ver como é massiva a resposta positiva. Assim que, no 88% dos casos, nos relatam que claramente fatores biológicos, fatores ecológicos que dependem da tecnologia que estamos usando e dependem da qualidade do trabalho. Sem dúvidas, hoje estamos falando o que faz que no programa de implantes cocleares também a gente consiga personalizar e customizar todos os profissionais que trabalham em função das características de cada paciente para conseguir usar ao máximo os nossos resultados. Como conclusões, então, gostaria de salientar que o implante coclear é uma técnica eficaz e segura no tratamento das perdas de audição em qualquer idade, que o nosso programa de implantes cocleares da Clínica Universidade de Navarra dá a possibilidade da correta escolha do candidato, a efetiva execução da cirurgia e da programação, uma adequada e suficiente reabilitação, uma estreita coordenação entre especialistas que fazem parte do programa e o apropriado acompanhamento do paciente implantado e a manutenção do sistema implantado.
Novamente, gostaria de agradecer a sua companhia, seu convite para estar partilhando esse tema com todos vocês. E novamente estou feliz de responder qualquer uma das suas perguntas que vocês consigam ter sobre esses assuntos. Obrigado, doutor Henrique, tem sido uma exposição muito interessante. Falamos para todos vocês que vocês podem fazer suas perguntas através do Q&A que está na parte inferior da tela. Bem, a gente recebeu, doutor, algumas perguntas e acho que você falou isso na sua exposição, mas poderíamos deixar claro qual é esse processo de recuperação? Há quanto tempo de ter o implante a pessoa sente uma mudança real de não escutar melhor? Que são os casos mais importantes que pode sentir alguma compreensão para ter essa conexão com a linguagem. Vamos diferenciar dos grupos da população. Vamos falar de dois grupos da população. Primeiro, temos um grupo, temos pessoas que têm escutado, que têm desenvolvido uma linguagem e que em algum momento, pela doença que for, eles perdem sua audição. Quer dizer, provavelmente que o caso de nós, né, que estamos aqui escutando. Tristemente, a gente teve um acidente, uma doença e perdemos nossa audição. E isso nos leva a usar um implante. A detecção dos sons começa pela vibração, quer dizer que no mesmo momento em que programamos e ativamos o implante, o paciente tem uma percepção auditiva. Geralmente depende da etiologia e a causa que causou essa perda de audição. Temos uma conversa sem nenhuma resposta, quer dizer, o restabelecimento de uma vida de comunicação que é assertiva e que pode se produzir em curto tempo. Temos outras pessoas temos outras pessoas para que a doença tem deteriorado não só o ouvido interno, sino o nervo auditivo. Temos alguns tempos de progressão mais prolongados, mas normalmente, de maneira imediata, desses pós-cultivos, pós-cultura, vamos ter uma percepção auditiva nas primeiras semanas. E geralmente essa progressão vai ir melhorando ao longo do primeiro ano. Desde aí já se estabelece um nível. No caso das crianças é diferente, porque a gente está falando de um neonato que nasceu surdo e que colocamos precocemente um implante coclear nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida. Coisa que é muito importante, a estimulação precoce das crianças que nascem com uma perda auditiva deve ser feito o antes possível, porque os resultados serão melhores. Então, o que acontece com uma criança que a gente implanta precocemente? Vamos ter uma evolução. A mesma evolução do menino que está ouvindo. Quando uma criança nasce, pode ser, ter alguma estimulação com alguns sons, mas não tem a capacidade de falar nem de entender o que os pais estão falando, né? São duas áreas. Temos que eles vão escutar desde o momento em que se ativa o implante, eles têm a capacidade de detectar sons, mas no momento de entender e falar, vão acompanhar um processo e esse tempo de desenvolvimento da linguagem perceptiva expressiva em condições normais tem os primeiros 5 anos de vida. E claro, especialmente entre o segundo e terceiro ano de vida, temos uma explosão no desenvolvimento da expressão. Doutor, vamos começar com as perguntas do público, mas queria fechar aqui um assunto. Como é o cuidado das crianças, por exemplo? Eles devem ter um cuidado especial, evitar
bater, né, porque isso pode acontecer, falar para as crianças devem ter um cuidado especial sobre esse implante? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou começar falando que os meninos são cientes rapidamente do valor que tem o implante coclear e eles conseguem cuidá-lo. Sim, que a gente tem problemas igual com meninos sindrônicos, com outras limitações que poderiam ter tratamentos, mas em condições normais, a maior parte das crianças cuidam seu implante, como falamos em espanhol. Vão cuidar seu implante. Mas quais são os cuidados da vida normal? Não tem maior restrições, realmente são poucas. As restrições que eles têm para suas atividades esportivas, que podem fazer uma vida normal. O processo externo, quando eles tomam banho, que eles devem tirar ou proteger ele com algumas cápsulas de silicone. Mas normalmente eles podem fazer sua vida normal. Os implantes conseguem suportar grandes impactos, quer dizer, você pode ter um traumatismo nesse local, mas pensem que geralmente para que se quebre o implante, estamos em um traumatismo que poderia gerar uma fratura no crânio. É uma fratura muito forte. Muitas vezes é mais forte o implante do que nosso crânio. O que quero dizer com isso? Que realmente sempre devemos cuidar as coisas, sem dúvida, mas elas têm um nível de tolerância alto. Bem, doutor, continuemos. Qual é a resposta dos pacientes com hipoacúsia severa unilateral, mas que têm uma boa audição no ouvido sadio? Bem, esse grupo de pacientes é muito interessante para nós, porque de algum jeito a gente está comparando com um ouvido normal, com audição normal, com um ouvido de implante. Quer dizer, é isso o que temos com o implante. Então, é um modelo muito interessante. Temos o 20% desses pacientes que quando você ativa, ele escuta muito bem e realmente ele se integra com essa audição geral com o implante coclear. Desde os primeiros dias, o normal no 80% restante é que precisam fazer uma terapia auditiva durante o primeiro ano. Quer dizer, é muito importante nesse grupo de pacientes a orientação pré-implantação para conseguir mostrar que é necessário que depois da colocação do implante, devem dar um tempo para seu cérebro para conseguir integrar essa informação, que consiga chegar pelo ouvido naturalmente com o ouvido que está sendo implantado. E essa função de informação tem sido a que se tem atendido. Como bem falado, falamos, precisamos um tempo. Nesse grupo de pacientes, às vezes, produzimos um implante para o tratamento dos acúferos. Temos pessoas que podem ter um tinnitus severo que estão ao ponto de se suicidar. E que o implante coclear vai diminuir, se temos uma escala de 0 e está numa pontuação de 9 até 10, vai diminuir a 2 essa intensidade acústica. Fazem eles muito tolerantes. Temos pacientes em que simplesmente se fazem implantes nesses casos por esse motivo. Vou fazer a pergunta de um caso específico, mas é um caso muito interessante para as pessoas que estamos acima dos 30, 40, 50 anos, porque a tecnologia tem mudado muito com o que você nos falou, o que refere uma paciente que é uma paciente mulher que tem 33 anos, que já está implantada desde os 2 anos, que há 30 anos foi implantada num ouvido e se implantou no outro. Essa pessoa no ouvido, que já não escuta nada, poderia ser uma candidata
também para usar um implante coclear todo esse tempo? Bem, a pergunta é muito interessante, porque está sendo encaminhada para o tempo de privação auditiva que influi nos resultados. E realmente sim, sim tem uma influência, porque, como bem falávamos antes das crianças, a precocidade de estimulação do primeiro e segundo ouvido é muito importante. Também uma pessoa como nós, se a gente perde a audição, por exemplo, aos 40 anos e nos implantamos aos 45, nos implantamos aos 85, isso vai ter uma influência nos resultados que a gente vai ter. Nesse caso específico, temos um fenômeno que se chama dominância neural. Se tem passado muito tempo um ouvido sem ser estimulado e essa pessoa é dependente da audição oferecida pelo implante coclear, é possível, depois dos 30 anos, ter resultados nesse segundo ouvido que seja ruim. Não acontece em todos os casos, né? Temos identificado que temos o 15% de pacientes com esse padrão do que você está falando, que poderiam ter muito benefício com o implante coclear. Podemos predecê-lo, podemos saber antes de tomar uma decisão de implantar o ouvido. No nosso centro, temos desenvolvido décadas de algoritmo de trabalho com auditivo. A mesma tecnologia que é usada no câncer, imunologia, etc., é usada para conhecer o estado do córtex auditivo, associadas ao córtex auditivo. E ali podemos ver a ativação que tem. Assim, podemos preduzir antes de fazer uma implantação se o resultado vai ser bom ou mau. Especificamente para essa pessoa, eu recomendaria fazer um estudo nesse sentido, porque a gente poderia dizer sim, o uso do implante poderia ajudá-lo ou não, mas eu poderia dizer que é muito importante essa estimulação bilateral do córtex auditivo o antes possível. Muito bem. Uma pergunta curta, porque temos outras que são um pouco mais extensas. O sistema usa alguma bateria que vai ser carregada periodicamente? Sim, normalmente temos ido nos movendo das baterias ou das pilhas que temos que trocar todos os dias. Agora, as pilhas e as baterias são recarregáveis. Então, normalmente, essa autonomia das baterias nos novos implantes, falo dos implantes porque são os que a gente vai usar, que é de 16 horas de uso, em condições máximas de atividade. Quer dizer que, claramente, durante a noite ele vai se carregar e no dia seguinte vai estar disponível para ser usado. A audição unilateral, eu entendo, a perda de audição unilateral, se essa pessoa usa um fone, poderia desenvolver uma vida normal ou é melhor fazer um implante coclear? Bem, depende do nível de perda. Se temos um critério chamado perda severa profunda, quer dizer, ela é superior a 85 decibéis, com níveis de discriminação, a palavra dos 50% usando o fone, claramente poderia ser um candidato para implante coclear, já que aqui vai escutar mais com o implante do que com o fone. Quer dizer, a avaliação audiométrica vai ajudar a tomar essa decisão. Se continuar com o fone ou usar um implante coclear. Aqui temos umas perguntas associadas a uma condição. É viável, por exemplo, para casos de fibromatose? Quando temos uma perda parcial auditiva? Um, bem,
Essa é uma pergunta muito interessante também. E tem dois jeitos de responder. Quando a gente tem uma neurofibromatose, quer dizer que desenvolve um tumor no nervo auditivo, às vezes nas cirurgias podemos retirar esse tumor, preservando o nervo coclear. Nesse tipo de pacientes, poderíamos proceder na mesma cirurgia com a colocação do implante coclear, mas temos algumas vezes que o neurinoma ou a formação tumoral destrui o nervo coclear completamente. E existe outro dispositivo que se chama implante auditivo de tronco cerebral, no que temos experiência que procede a estimular a via auditiva ao nível do núcleos. E essa cirurgia também pode ser simultânea com a extirpação do neurinoma desse lado. Temos expertise nisso, temos todo tipo de casos, porque a neurofibromatose é variada. Temos pacientes com implante coclear no ouvido, com neurofibromatose, e podemos ter no outro um implante. Então, falo novamente, às vezes podemos usar diferentes tecnologias, mas com o intuito de restabelecer a estimulação bilateral do sistema auditivo. Muito bem. Acho que já falou disso. Se temos um paciente idoso com hipoacúsia severa bilateral, para ele consiga escutar sons, mas não distingue de que são. Ele poderia ser candidato para implante coclear? Sim, poderia. Claro que sim. Essa é uma maneira habitual. Eles são pacientes que escutam, mas não entendem e que têm resultados poucos com o uso dos fones e que poderiam ser resgatados com o uso dos implantes cocleares. Claro que cada paciente deveria ser analisado detalhadamente e customizadamente, mas eu falaria que sim, vale a pena. Temos uma pergunta: temos alguma possibilidade de infecções? Quais são as complicações que poderíamos ter? Bem, nós temos experiência e a taxa de complicações que poderíamos dizer severas ou que poderíamos ter é inferior a 1%. Dentro dessas complicações temos erro do sistema, quer dizer, podemos ter algumas complicações tecnológicas como qualquer equipamento. Isso supõe hoje com os novos implantes ao 0,2%. Mas também podemos ter o que chamamos uma contaminação do material implantado. Isso pode acontecer com um implante coclear, com um marca-passos, com um catéter, com uma prótese mamária. Quer dizer, sempre que a gente introduz algo artificial ao nosso organismo, poderia se contaminar, ter uma biofilmes e deveria ser substituído posteriormente. Em que percentil isso acontece? Estamos em 0,3%. É pouco frequente, mas claramente é uma complicação que poderia acontecer. É uma pergunta técnica, mas no transmissor e no receptor, deveria ser colocado dentro do osso temporário ou deveria ser colocado também de maneira externa, como um transmissor? Bem, os componentes internos têm basicamente duas partes. Falamos antena e o estimulador que está embaixo da pele sobre o osso cranial. Quer dizer, eles não estão dentro do crânio, estão sob o crânio, embaixo da pele. A guia de eletrodos quer dizer o que vai estimular o nível auditivo. Isso sim precisa estar a uma parte do ouvido para ter um acesso ao ouvido interno, a uma janela que comunica o ouvido interno com o ouvido meio, que se chama janela redonda. Mas, como bem falo, a grande maioria do componente do implante está sob o implante. Logo, externamente, temos o que é todo esse complexo de
microfone, bateria, audioprocessador e essa bobina de transmissão. Essa é uma pergunta que sempre fazem, vou deixar aqui, porque acho que ao final é uma resposta individual, que é uma pergunta de custo, custo dos procedimentos, etc. Mas talvez não falamos muito do custo, senão do ponto maior de quanto poderia levar um tratamento. Desde que vocês pegam o paciente e é individual. É um estimado de que vocês têm um paciente, por exemplo, internacional, até que vocês dão a alta. Acho que nunca, porque vocês sempre estão fazendo um acompanhamento constante. Eu vou responder essa última pergunta e também a outra que está relacionada com os custos. Relacionada com a última pergunta. No paciente que é internacional, o que a gente faz é primeiro receber uma informação, pedimos uma informação, geralmente tem visto eles no seu país, pedimos que, por favor, enviem o relatório médico, história médica, e aí isso serve para fazer uma escolha, se eles precisam e são bons candidatos para implante ou não. Desde aí, chamamos eles para que todas essas explorações que precisamos fazer, incluindo crianças ou bebês, podemos fazê-las em 2 dias. Em 2 dias, já temos a capacidade de ter um diagnóstico e fazer um tratamento. Normalmente, ali já podemos ter uma cirurgia do implante coclear. Normalmente, em uma semana, a gente poderia cobrir o que é o diagnóstico da cirurgia, o pós-operatório e também estar prontos para dar a alta no hospital. Logo, deveríamos ser cientes que a pessoa que tem um implante coclear precisa de um acompanhamento, porque depende dele. E é por isso que isso tem implicações no acompanhamento. Esse acompanhamento poderia ser feito à distância, poderia ser online. A gente poderia se conectar com um paciente desde sua casa e assim podemos analisar como funciona o implante coclear, podemos programar o implante. Agora bem, normalmente é bom que essa primeira programação seja presencial, o que quer dizer que normalmente essa primeira ativação poderia ser feita 2 semanas depois da cirurgia. Portanto, quanto tempo deve ter um paciente internacional desde o diagnóstico até a ativação? Poderíamos falar que em menos de 3 semanas temos terminado e o acompanhamento poderia ser à distância. Quando falamos de custo, temos muitos estudos hoje que eu poderia responder diretamente. Vou responder indiretamente. Quando falamos de custos, benefícios do procedimento, isso é muito rentável. Tem um bom custo-benefício. A hipocúcia é uma doença invisível, a sociedade não sabe o nível que produz para uma pessoa não escutar, não ouvir, no caso das crianças, o impacto que isso tem para o seu desenvolvimento. Mas se a gente analisa o custo de um implante com relação ao benefício que é oferecido, por redução da sua limitação, por acesso ao mundo de trabalho, da escola. Isso ter um lado positivo. Não só em crianças, né? Também em adultos. Sim, também no adulto maior ou no idoso. Fala, não tem problema, porque uma acússia poderia ser um processo natural. Às vezes, isso poderia ser muito injusto, porque a gente estamos limitando eles de fazer outras atividades. Antes de José Maria agradecer, doutor, tem sido uma conversa muito interessante em todos os sentidos, que como bem falamos antes de começar, tem a ver muito com tecnologia, mas também com o que você fala, com essa parte social, com essa parte de que o ser humano consiga ter uma boa comunicação fundamentalmente. Uma das coisas mais importantes para melhorar essa capacidade de comunicação
desde um bebê que pode mudar sua vida e para um idoso que também pode mudar a vida em determinados momentos. Assim que eu gostaria de agradecer por todo esse conhecimento integral que tem nos dado hoje e vou deixar agora a José Maria. Gostaria de agradecer à Clínica Universidade de Navarra e agradecer a todos os participantes hoje. Vamos com José Maria para fechar essa sessão do webinar. Bem, muito obrigado. Eu gostaria de reiterar essa possibilidade de estar aqui com vocês. Bem, eu que agradeço a toda a equipe de VUME. Esse assunto tão interessante que muda a vida das pessoas. Normalmente, como tem falado o doutor, que pode mudar esse jeito de interagir. E, bom, é uma honra. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Todos os que estão conectados através de VUME. E talvez estamos aqui muito felizes de ajudar a todos os pacientes em todo o que precisarem. Muito obrigado. Obrigado a todos e convidamos vocês ao nosso Volume Health Talks, que vai voltar em agosto, e também convidá-los a visitar o nosso blog. Muito obrigado. Obrigado, José Maria e doutor. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Feliz dia para todos.